E para entender um pouco mais sobre esse assunto tão interessante, nós vamos agora receber ao vivo Reinaldo de Carvalho, que é pesquisador titular aposentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atualmente professor da pós-graduação da Unicid e também pesquisador sênior do CNPq. Vamos lá, deixa eu colocar o Reinaldo aqui na nossa tela para a gente falar desse tema tão interessante. Boa noite, Reinaldo. Muito bem-vindo à edição do Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom poder recebê-lo e falar sobre esse assunto que é tão interessante, não é? O conceito de tempo relativo pode não ser muito fácil até para nós entendermos por que exatamente o tempo é relativo, ou seja, em outras palavras, o que significa dizer que o tempo passava mais lentamente? Então, essa é uma história fascinante. Na verdade, é simples de entender. Nós precisamos voltar lá no século XVII com Newton. Newton, estudando o movimento, para ele, o espaço e o tempo eram absolutos. Então, tudo que acontece no universo é como se você tivesse um palco no teatro e os atores estão ali andando, né, durante a peça. O espaço era isso. Era um lugar onde os corpos se movimentavam. E o tempo, para Newton, também era absoluto. Ou seja, o tic-tac de um relógio é igual no universo como um todo. No início do século passado, Einstein veio com uma teoria que era diferente de tudo isso. Einstein propõe assim, olha, não, nem o espaço é absoluto, nem o tempo é absoluto. Foi quando ele propôs, em 1905, a teoria da relatividade especial. E o que ele diz que é relativo? Não é que tudo no universo é relativo. Ele diz que o espaço, ou seja, o comprimento dos objetos que a gente mede, ou a distância, depende do movimento relativo dos referenciais. Ou seja, imagina que você está num trem, numa estação de trem, e vê o trem passar. O trem tem um movimento relativo em relação a você. O que o Einstein dizia é que o tempo, para esses dois observadores, não passam igualmente. O tic-tac do relógio vai ser diferente. Eu, aqui na plataforma do trem, medindo o tic-tac do relógio lá do trem que está passando, não é a mesma coisa do tic-tac que eles vão medir lá no trem. E ele fez uma equação para calcular, então, qual deveria ser essa diferença de tempo. Mas como tudo em ciência, as coisas não podem ser uma teoria. Você faz uma teoria e depois você tem que provar. Muito bem, a teoria da relatividade especial e depois a geral foram comprovadas por vários experimentos ao longo de todo o século passado e ainda neste século. O ponto todo que a pessoa pergunta, mas isso não é muito intuitivo imaginar que o tempo passa diferente, né, para diferentes observadores? Não é intuitivo porque você só consegue perceber esse efeito se essas velocidades relativas forem muito altas, muito próximas da velocidade da luz. E nós aqui, no que vivemos em torno da gente, são velocidades muito pequenas em relação à velocidade da luz. Logo, o efeito no tempo é pequeno demais para ser apreciado na vida comum. Mas foi feito um experimento assim, e foi provado que, efetivamente, essa dilatação do tempo, como se diz, ela é efetiva e bate com as equações do Einstein. Fascinante esse tema. Agora, inclusive, até para a gente visualizar um pouco, tem um filme, por exemplo, Interestelar, aqui vamos mencionar que era um filme em que o pai reencontra a filha depois de um tempo separados, só que ela ficou na Terra enquanto ele circulou lá pelo espaço. E a filha acabou ficando mais velha do que o pai. A teoria de Einstein explica essa possibilidade, Reinaldo? Sim, então, isso é o que as pessoas hoje em dia chamam, o Einstein não chamava assim, mas chama-se isso do paradoxo dos gêmeos. Você tem dois gêmeos, um fica aqui na Terra e o outro pega uma nave espacial e sai numa viagem, só que numa velocidade muito alta, uma velocidade já comparável da velocidade da luz. Então, nas contas que o Einstein previa lá, ele diz assim, olha,
Qual a diferença? O tic-tac vai passar diferente. Então, como é que você imagina que você conta menos tempo? Fazendo um tic-tac maior. Em vez de fazer tic-tac, 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 você faz um tic-tac, tic-tac. Então, o que conta uma idade é o número de tic-tacs. Então, obviamente, aquele que foi viajar, que o tic-tac ficou lento, ele vai voltar mais novo quando ele voltar. E, de novo, é uma coisa contraintuitiva, porque são velocidades muito altas e a gente não consegue perceber. Mas como assim? Porque nós, desde que a gente nasce, a gente vive num mundo de velocidades muito pequenas, e aquilo que a gente chama de senso comum é simplesmente porque nós não temos velocidades muito altas. Mas, na realidade, o tempo não passa igual para todo mundo. O tempo passa diferente para diferentes sistemas de referência. Então, o Interestelar mostra exatamente esse caso, né? Tem uma dilatação do tempo lá para o gênio, para a pessoa, para o pai que vai, né? Então, para ele, passa muito mais lento. Então, quando ele volta, a filha já está bem mais velha, né? Essa que é a coisa do filme, né? E é simplesmente uma aplicação direta das equações de Einstein para a relatividade especial. Realmente é incrível, um assunto fascinante. Agora, Reinaldo, qual que é a importância dos buracos negros para que a gente entenda mais o comportamento do tempo no universo? Tem alguma relação? Sim, tem uma relação. Como eu te disse, o Einstein, inicialmente, ele fez o que se chama de a teoria da relatividade especial, em 1905. Depois, lá na década de 20, na década de 1920, ele propõe uma coisa que chama-se a teoria da relatividade geral. A primeira, que é especial por quê? Porque ela não trata de gravitação, não tem força gravitacional, é só movimento relativo. Na relatividade geral, o Einstein tem uma ideia brilhante, como várias ideias brilhantes que ele teve, de que o espaço ele é curvado pela presença de matéria. Então, o Sol, por exemplo, esse experimento que comprovou a relatividade geral do Einstein foi feito, na verdade, no Brasil, em Sobral, no interior do Ceará, né? Isso em 1919, quando fizeram uma expedição para medir estrelas durante um eclipse solar. Então, uma estrela que estaria atrás do Sol, obviamente, durante o dia você não vê, porque a estrela está atrás do Sol. Mas se tem um eclipse do Sol, você consegue ver uma estrela que está atrás somente se ela vier uma trajetória curva em torno do Sol. Caso contrário, se a presença de matéria do Sol não curvasse o espaço, não teria como a luz da estrela chegar até o nosso olho. Mas, como a previsão de Einstein dizia, olha, o Sol está curvando o espaço em torno dele. Quando ele está curvando, como fosse uma búlica que você joga uma bolinha de gude, então um feixe de luz que está lá atrás do Sol, numa estrelinha lá distante, quando ela chegar perto do Sol, ela vai curvar e vai conseguir chegar até o meu olho. De novo, o Einstein fez uma previsão para isso. E, em 1919, em Sobral, fizeram observações e comprovaram, mais uma vez, que o Einstein estava certo. Então, essa ligação, um buraco negro, é muita massa, uma densidade infinita, digamos, muita massa num espaço muito pequeno. Então, em torno dele, é por isso que chama-se buraco negro, tudo que chega perto do buraco negro, ele captura e não sai dele, nem a luz. Se a luz passa perto, ele captura. Então, se ele captura, não sem luz dali, eu chamo aquilo de um buraco negro. E o buraco negro, ele deforma também o espaço-tempo. Essa é uma das grandes belezas da teoria do Einstein. Einstein não via como espaço e tempo. É uma coisa, como ele chamava, inclusive, de uma palavra só. Era espaço-tempo. É uma coisa só. O espaço está intrinsecamente ligado com o tempo e vice-versa. Não são duas entidades separadas. Sensacional. Você sabe, Reinaldo, que eu sempre fico impressionada quando a gente fala sobre essas teorias de tanto tempo atrás, onde não se tinha ali a tecnologia nem possibilidade de verificar. Então eram teorias e Einstein, estamos vendo que agora cada vez mais comprovado, não? É impressionante. Sim, exato. E a coisa bela, né, quer dizer, é uma teoria a teoria da relatividade geral, que é de 1926, aproximadamente,
Recentemente, há menos de 5 anos, observou-se mais um efeito da teoria da relatividade geral, que são ondas gravitacionais, quando você tem dois buracos negros que colidem. Então, quando ele colide, ele gera uma onda, que a gente chama de onda gravitacional. E isso é medido, né? É uma medida absolutamente extraordinária, é um feito tecnológico incrível. Nos últimos 50 anos, acho que não tem nada tão absolutamente fascinante quanto a medida de onda gravitacional. Então você vê que passa-se 100 anos e a ciência ainda está lá tentando comprovar mais uma vez, mais um teste para mostrar que funciona a relatividade geral. É incrível mesmo, é uma genialidade que a gente tem até dificuldade de entender de onde que surgiu esse flash desse conhecimento. Sensacional! Sim. Conversamos com o Reinaldo de Carvalho, que é pesquisador titular aposentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atualmente professor de pós-graduação da Unicid e também pesquisador sênior da CNPq. Um currículo impressionante, parabéns e muitíssimo obrigada por participar aqui conosco e trazer tanto conhecimento, Reinaldo. Obrigado, Marisa, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado muito essa entrevista. Eu adorei, curioso demais, muito, muito interessante. Vocês gostaram? Achei bem bacana.